O catálogo de games do PlayStation 2 é impressionante e conta com mais de 4.000 títulos oficiais lançados para o console, em diversos gêneros, como os jogos de tiro, aventura, jogos de luta, RPG e vários outros. Então nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês os 30 melhores jogos do PlayStation 2. E na moral, meu nobre, só tem a nata de jogos, mano, pode confiar. Mas antes da gente prosseguir o vídeo, eu já peço para você clicar nesse botão de like. Por quê? Porque esse vídeo é muito longo e eu vou precisar do seu like para ele ser entregue para muito mais pessoas. Então dá essa moral pra gente, clica aí agora, bora pra nostalgia. E pra abrir essa lista de top 30 jogos do PlayStation 2, eu já vou começar falando de um dos jogos mais jogados. Cara, não tem nem o que falar, mano, Bully. Jimmy, please say something. Bully foi lançado em 2006 e é um jogo jogado em perspectiva de terceira pessoa, de ação e aventura de mundo aberto. O que falar desse jogo, né, meu nobre? Não tem nem muito o que falar, mas bora lá. Aqui você vai entrar na pele do Jimmy, que é aquele garoto metido a valentão que tem em todas as escolas. Ou tinha, eu não sei como é que tá as escolas hoje em dia, mas pelo menos quando eu estudava, tinha não só um, mas um monte, cara, pelo amor de Deus. Jimmy foi expulso de várias escolas e agora ele foi aceito em um internato privado da cidade chamado de Bullworth Academy, que está lotada de gente esquisita e problemática, e também tá cheio de valentões. E a sua missão aqui é basicamente acabar com eles, mano, e também aprontar pra caramba com a quantidade de coisa que você pode fazer nesse jogo. Eu sei, você aprontava muito no jogo Bully, cara, eu também fazia muito isso. O jogo tem missões primárias e secundárias e você pode correr, andar de bicicleta e skate, e além da escola, né, para o que você pode explorar, você também consegue fazer várias coisas ao redores dela ali. Bully tem gráficos excelentes e uma trilha sonora sensacional. Mano, a Rockstar teve um problema gigantesco com esse jogo, cara, porque o jogo tinha várias coisas polêmicas, então ele foi proibido em vários países, né, mano? Mas é Rockstar, ela já tá acostumada com isso. Mas com certeza o Bully, ele é um dos melhores jogos do PlayStation 2 e jamais poderia ficar fora desse top 30. Outro jogo lendário que jamais poderia ficar fora desse top 30 de jeito nenhum é o Need for Speed Most Wanted. Need for Speed Most Wanted foi lançado em novembro de 2005 e é o melhor Need já lançado até hoje. Mano, eu sei que você não concorda comigo, tá? Mas se você não concorda, você tá errado. Tô brincando, mano. Obviamente seria injusto eu falar apenas do Most Wanted, né, nesse vídeo, já que ele é um jogo mais pessoal pra mim, então pra mim ele é o meu favorito. Mas eu também vou deixar uma menção honrosa pro Need for Speed Underground 2, que é sensacional. O Need for Speed Carbon também, 10/10. E também um incrível Need for Speed Hot Pursuit 2. Inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre todos os jogos da franquia Need for Speed do PlayStation 2, mano. Depois você vai lá e dá uma assistida. Nem tem muito o que falar do Most Wanted, né, meus nobres? Tudo nesse jogo é 10/10, mano. Tanto nos gráficos, que foram muito melhorados se comparados aos anteriores, as músicas também extremamente marcantes e que causam nostalgia até hoje em dia quando você vai jogar ele novamente. A quantidade de modificações que você consegue fazer no carro também, tá maluco, mano? Desde as pinturas, os aerofólios, para-choques, várias peças do carro, pneus, adesivos, mano, é muitas possibilidades de tunagem que você consegue fazer nesse jogo, pelo amor de Deus, velho. E não podemos esquecer também que depois de anos, as perseguições policiais retornaram para a franquia, o que foi um grande acerto e faz muito sentido, não é verdade? Não tem muito o que falar, né, meus nobres? Esse aqui é considerado por muitos o melhor Need for Speed já lançado até hoje, mano. Então, por isso, ele tem que estar nessa lista. Outro jogaço absurdo que também precisa estar nessa lista é o Black. Black foi lançado em 2006 e é um jogão de ação e tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa. O que falar do Black, né, meu nobre? Nem tem muito o que falar, né? Eu acredito que por muitos, e não só por mim, né, ele é um dos jogos mais legais de tiro do PlayStation 2, cara. Totalmente frenético, tem uma jogabilidade insana, efeitos sonoros incríveis e um grande arsenal de armas, mano. As músicas também são totalmente épicas, tá maluco, cara? Esse jogo é bom demais. Tirando a adrenalina, né, que cada fase proporciona.
A única reclamação que eu tenho desse jogo é que ele é muito curto, cara. Realmente, ele é muito curto, contando apenas 8 fases, que dá uma jogatina ali de 4 horinhas no máximo, mano. Eles poderiam estender para pelo menos o dobro de fase, tranquilamente, cara. Esse jogo é bom demais. Sem sombra de dúvidas, é o melhor jogo de tiro do PlayStation 2, cara. E obviamente, ele não poderia ficar fora desse top 30 de jeito nenhum. Black é sensacional. Outro jogo 10/10 que também jamais poderia ficar fora dessa lista é o Urban Reign. Esse aqui só as lendas máximas vão ter jogado, mano. Ele foi lançado em 2005 e é um jogo de beat up, né? Que é aquele famoso jogo de briga de rua das antigas que tinha nos fliperamas e tal. Mas é um jogo de ação e aventura também. O jogo conta com histórias do Brad. Ele é um lutador de aluguel que foi contratado para procurar um membro de uma gangue que foi sequestrado. Pô, meu nobre, que nostalgia desse jogo, cara, tá maluco. Só quem jogou ele sabe como é da hora esse jogo, mano. Os combates são extremamente fluidos, tem uma grande variedade de estilos de luta e vários outros modos de jogo também estão adicionados aqui. E também conta com um multiplayer co-op, mano, no PlayStation 2. Então dá pra você jogar de 2 controles aí tranquilamente e é diversão garantida, cara. Jogão demais. Inclusive fica bem mais da hora você jogar no modo co-op, mano. Urban Reign, sem sombra de dúvidas, é um daqueles jogos de porradaria que até hoje em dia é divertido você jogar. Mano, tá maluco? Esse aqui é um jogão, cara. Esse aqui é considerado por muitos o melhor jogo da franquia já lançado, cara. E também tem que estar nessa lista, Tekken 5. Tekken 5 primeiramente foi lançado para os arcades, né, em 2004, e no PlayStation 2 ele chegou somente em 2005. Eu tenho certeza que se você jogou os jogos anteriores, você percebeu a grande evolução que esse jogo teve, principalmente na fluidez dos golpes dos personagens e também nos controles que agora estão muito mais responsivos. E outra novidade agora é a opção de poder customizar os personagens com vários acessórios e roupas que você pode trocar ali, mano. Isso aqui foi muito da hora, velho. Nesse título conta com 30 personagens jogáveis e cada personagem estava com seus movimentos muito bem feitos, cara. As músicas da franquia Tekken sempre foi da hora, mas nesse título aqui estão insanas, cara. Muito boas mesmo. Com certeza Tekken 5 era um daqueles games indispensáveis pra chamar a galera pra bater um play nos final de semana, cara, na moral. E falando em personagens, comenta o seu favorito aí que eu quero saber. O meu vocês já sabem, né, que é o Ed Gordo, mano. Tekken 5, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores jogos de luta do PlayStation 2 e era impossível ele não estar nessa lista. Outro clássico lendário do PlayStation 2 é o jogo SOCOM 3 US Navy SEALs. SOCOM 3 US Navy SEALs foi lançado em 2005 e é um jogo de tiro tático, jogado em perspectiva de terceira pessoa, podendo alternar também às vezes para primeira pessoa. Diferente de vários outros jogos da franquia que estavam mais focados em guerras antigas, nesse título aqui eles basearam em jogos, né, de guerras em tempos modernos. E como eu falei, ele é um jogo tático, né? Na verdade a franquia SOCOM ele é mais focada nessa parte de jogo tático. Pode virar o Rambo nesse jogo? Sair dando tiro para tudo quanto é lugar? No melhor não, cara. As missões aqui tem que ser muito bem planejadas para ser executadas na cautelinha, mano. Além de missões primárias, você também conta com missões secundárias e aumenta bastante, né, a vida útil do jogo por causa disso. Nesse título também foram adicionados vários veículos controláveis que vão ser necessários tanto para defesa pessoal como para avançar nas fases. Sem sombra de dúvidas, SOCOM 3 e US Navy SEALs é um dos melhores jogos de tiro tático do PlayStation 2. Cara, se tem outro melhor, comenta aí que eu quero saber. Mas, na minha opinião, esse daqui é o que se destaca mais com esse gênero. E, obviamente, ele não poderia ficar de fora desse top 30, mano. Outro jogo lendário do PlayStation 2 e que muitas pessoas não jogou até hoje em dia é o The Godfather, o jogo do poderoso chefão. The Godfather foi lançado em 2006 e é um jogo de tiro jogado em perspectiva de terceira pessoa de mundo aberto. Aqui você vai controlar o personagem Aldo Trapani,
que virou uma espécie de soldado da família Corleone. O pai desse personagem, ele foi morto fazendo serviços para o Don Corleone e agora ele virou, né, um soldado da família. Se você jogou esse game, sabe que ele é sensacional. E também tem um mundo aberto muito maneiro de ser explorado, contando também com missões primárias e secundárias. A gente pode usar vários carros de época, cara, e os gráficos desse jogo são muito bons pra época. Também conta com um grande arsenal de armas de fogo e armas brancas também. E também você pode sair na porradaria com seus inimigos. E uma curiosidade aqui é que vários personagens do game, ele foi dublado pelos próprios atores originais do filme em que ele foi baseado, pelo menos os que estavam vivos na época, né? Então sim, a dublagem desse jogo é sensacional, cara, e dá uma baita de uma imersão por causa disso. Esse aqui também é um daqueles jogos que jamais poderia ficar fora desse top 30, muito bom. Outro jogão do PlayStation 2 que também precisa entrar nessa lista, e esse daqui é tiro pra tudo quanto é lado, é o Scarface The World Is Yours. Scarface The World Is Yours é um jogão de ação e tiro jogado em perspectiva de terceira pessoa de mundo aberto. Se você gosta do estilo de gameplay do GTA, Scarface com certeza vai te agradar, meu nobre. O título é praticamente idêntico aos moldes, né, da franquia GTA, em que você pode dirigir carros, barcos, correr, interagir com os NPCs, e tem muitas armas disponíveis nesse jogo, tanto de fogo como armas brancas também. Aqui você vai entrar na pele do personagem Tony Montana e a sua missão é basicamente sair dando tiro em tudo que você vê pela frente. Sim, exatamente isso, mano. É muito tiro que acontece nesse jogo, cara. O mundo aberto para ser explorado é bem maneiro, e o que mais chama atenção nesse jogo são os efeitos sonoros de tiros e explosões. Tá maluco, mano, bom demais. Se você gosta de jogos de tiroteio com muito tiro mesmo e um pouco mais de tiro, é o Scarface The World Is Yours, mano. Esse jogo vai te agradar demais, e também tinha que ter um espaço aqui nesse vídeo. Outra obra-prima do PlayStation 2 é o Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus foi lançado em 2005 e é um game de ação e aventura de mundo aberto. Aqui vamos viver as aventuras do personagem Vander e a sua fiel companheiro Agro, que é uma égua. E a sua missão aqui é derrotar 16 criaturas para tentar restaurar a vida de uma jovem personagem chamada de Mono. Shadow of the Colossus tem um dos mundos abertos com uma das atmosferas mais únicas que você vai jogar na vida, meu nobre. É bem estranho falando, mas só quem jogou sabe do que eu tô falando. Agro! Vander pode fazer vários movimentos como escalar, correr, nadar, se agarrar em coisas, e também existem vários itens que estão aí, né, perdidos no seu mundo aberto, que aumentam a vida do personagem. Então é obrigatório você explorar o mundo aberto aqui. Esse título aqui, meu nobre, é um daqueles jogos que você precisa dar uma chance, cara. Se você não jogou ainda, você precisa dar uma chance pra esse ano, velho. Joga ele, depois você me agradece aqui nos comentários, mano. Então sim, ele também precisa estar nesse top 30, cara. Esse aqui jamais poderia ficar fora, mano. Tá maluco, cara. Tô falando do Def Jam Fight for New York. Def Jam Fight for New York foi lançado em 2004 e é um jogo de ação e luta com vários personalidades do meio do hip hop e rap americano. Basicamente, a lore por trás desse game é colocar essa galera, né, que estava extremamente em alta naquela época pra cair na porradaria. Basicamente é isso. O jogo tem um modo história onde podemos criar um personagem do zero e customizar várias paradas nele, como por exemplo a cor da pele, a altura, o cabelo, o peso, acessórios, roupas e etc. Mas o que realmente chama a atenção nesse jogo é a brutalidade nos combates, mano. É muito violento, cara. Pensa num jogo que deu um baita de um bafafá na época. A gameplay aqui é totalmente fluida e responsiva e os gráficos são incríveis. Até hoje em dia eles chamam a atenção, cara. E as músicas são um absurdo, né? Eram músicas que estavam em alta naquela época. Em resumo, Def Jam Fight for New York é um jogão que marcou uma geração e obviamente podemos considerar ele sim um clássico do PlayStation 2 e jamais eu poderia deixar ele de fora dessa lista. Outro jogo lendário e totalmente épico do PlayStation 2 é o Spartan Total Warrior.
Spartan Total Warrior foi lançado em 2005 e é um jogo de RPG com beat up e hack and slash. Pô, cara, esse jogo aqui é extremamente nostálgico, né, meu nobre? Na moral, a trama gira em torno de um guerreiro espartano guiado pelo deus da guerra Ares. Mas foi a história, ó. Uai, é God of War, Thiago? Não, é o Spartan Total Warrior mesmo, cara. E ele foi lançado antes do primeiro God of War, hein? Pra você ter uma noção. Então não vai falando que ele é uma cópia do God of War, não. A gameplay desse jogo é uma loucura total, mano. Totalmente frenético e com muitas coisas aparecendo na tela ao mesmo tempo, cara. O personagem tem uma espada, um escudo e também um arco e flecha. Conforme você vai progredindo, né, na história, você vai adquirindo também outras habilidades, deixando o personagem ainda mais forte, cara. Spartan Total War é um baita jogo clássico do PlayStation 2 e que, se você não jogou ainda, cara, se você tem um PlayStation 2 aí, mano, compra esse jogo, ou se você tem o PlayStation 2 desbloqueado, baixa o jogo aí e joga, cara, porque com certeza você vai gostar demais, mano. E era óbvio que eu tinha que colocar ele nesse top 30. E agora sim, bora falar do maior rival que o GTA teve no PlayStation 2, mano. Tô falando da franquia True Crime e o jogo que eu escolhi é o True Crime New York City. True Crime New York City foi lançado em 2005 e é um jogo de ação e aventura e tiro jogado em perspectiva de terceira pessoa de mundo aberto. E o único detalhe, né, desse jogo, né, que não é parecido com o GTA, é que o personagem não é um criminoso igual temos na franquia GTA. Aqui você vai jogar com o Marcus Reedy, que abandonou a vida do crime e se tornou um policial. Aqui você vai combater o crime, sim, mas você tem a liberdade de escolha de ser um policial com uma boa ou uma má reputação. O mundo aberto do game é bem extenso, tendo várias coisinhas ali para fazer e obviamente tem missões primárias e secundárias também. O jogo tem uma grande variedade de armas de fogo e armas brancas também, e você também consegue adquirir uma grana extra fazendo algumas paradas, digamos que ilegais, durante a jogatina, mano. E aí com essa grana você consegue customizar várias coisas no personagem, deixando ele bem estiloso e tal. Mas sim, o True Crime New York City é um jogo excelente, cara, e que jamais poderia ficar fora desse top 30, mano. Você achando que eu não ia falar desse jogo lendário, né, meu nobre? Óbvio que eu vou ter que falar dele, né? Midnight Club 3 Dub Edition. Midnight Club 3 Dub Edition também foi lançado em 2005 e com certeza foi o maior rival que a franquia Need for Speed já teve. Esse aqui também, sem sombra de dúvidas, é um dos jogos que marcou uma geração no PlayStation 2, cara, e ama até hoje em dia essa franquia. Temos aqui um dos melhores jogos de corridas ilegais de rua, com um mundo aberto bem maneiro de ser explorado, vários carros para ser liberados conforme você vai progredindo na história e também uma vasta opção de tunagem nos carros, desde as pinturas, os aerofólios, adesivos, pneus, suspensão, nitro e por aí vai, cara. É bem grande e extensa as opções de customização nesse jogo. E além dos efeitos sonoros dos motores dos carros serem muito da horas, as músicas também não deixam nada a desejar, cara. São muito da horas também. Infelizmente a franquia foi abandonada, né, já tem um tempinho, mas sim, Midnight 3 Club Edition é um dos jogos mais nostálgicos do PlayStation 2 e que muitas pessoas têm um grande apego afetivo por esse jogo, cara, que realmente ele marcou uma geração. Outro jogo extremamente divertido e nostálgico, inclusive esse aqui com certeza é um dos jogos mais divertidos de se jogar em modo co-op do PlayStation 2, cara. Tô falando do Mortal Kombat Shaolin Monks. Mortal Kombat Shaolin Monks foi lançado em 2005 também e é um jogo de ação e aventura e beat up. Pô, esse aqui não tem nem jeito, cara. Tinha que estar nessa lista, velho. Com certeza é o jogo mais divertido para ser jogado em modo cooperativo, velho. Um vai controlar o Liu Kang e o outro o Kung Lao. E a sua missão aqui é combater os planos, né, do Shang Tsung e também do Shao Kahn em Outworld. Os combates são muito legais, com vários movimentos diferentes. E você também pode usar várias armas que tem nos cenários nos seus inimigos. E além dos golpes especiais, você também consegue realizar os clássicos fatalities durante a gameplay, cara.
Além de podemos também usar o próprio cenário a nosso favor, né? Dependendo do local, você consegue jogar os inimigos nos espinhos e também no fogo. Mortal Kombat Shaolin Monks fez um sucesso absurdo no PlayStation 2 e esse jogo aqui envelheceu como vinho, cara. E obviamente ele tinha que ter um espacinho nessa lista, velho. Não tem jeito. Outra franquia que também fez muito sucesso no PlayStation 2 é a franquia Medal of Honor. E é óbvio que eu teria que mencionar pelo menos um jogo dessa franquia e eu escolhi o Medal of Honor Frontline. Medal of Honor Frontline foi lançado em 2002 e é um jogo de tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa. Eu sei, talvez você não concorde, né, que esse daqui é o melhor jogo, foi lançado no PlayStation 2, mas foi o jogo que eu mais me diverti nesse console maravilhoso. Além do Frontline, também foi lançado mais 3 jogos pro PlayStation 2. Então eu quero que você comenta aí qual é o seu favorito, mano. Mas no Frontline, você vai jogar com o soldado Jimmy Patterson em várias missões de guerra. O jogo tem uma boa variedade de missões, alternando as localizações, né? Realmente tem uma boa variedade, né, de locais em que você vai ter as missões para fazer. As músicas nesse jogo, cara, na moral, velho, são sensacionais e totalmente épicas. E nesse título aqui, você vai realmente sentir aquela atmosfera de guerra daqueles filmes antigos de época, mano. Na moral, velho, Medal of Honor Frontline é um dos melhores jogos de guerra do PlayStation 2 e com certeza seria muito injusto eu não colocar ele nesse vídeo. Eu não sei onde você estava assistindo esse vídeo, se era na cadeira, ou se era deitado na cama, ou no sofá, cara. Mas você já estava se coçando aí, achando que eu não ia falar dele, né? Lógico que eu vou falar, né, meu nome? Tá maluco? O jogo do nosso querido Cabeça de Rolon, velho. E esse daqui é considerado por muitos um dos melhores jogos da franquia já lançado. Cara, tô falando do God of War 2. However, Kratos soon found himself alone on Olympus, shunned by his fellow gods. God of War 2 foi lançado em 2007 e é um baita jogo de ação e aventura de hack and slash. Pô, mano, o que eu vou falar desse jogo, cara? Simplesmente lendário, mano. O título é baseado na mitologia grega e ambientado na Grécia Antiga. E o tema desse jogo é sobre vingança. O meu God of War favorito é o 3, mas na moral, esse título aqui, mano, é muito bom também, cara. Do começo ao fim, igualmente ao 3, né? Aqui você vai controlar o Kratos agora como o novo deus da guerra. E o bicho tá frenético aqui, cara. Ele tá muito bruto e com muito ódio pra dar, velho. God of War 2 recebeu classificação para maiores de 17 anos pelo fato do jogo ser extremamente violento, cara. Mas comenta aí, você acha mais da hora o 2 ou o 1 do PlayStation 2? Comenta aí que eu quero saber, velho. E é óbvio que ele teria que estar nessa lista, né? Tá maluco? E se eu falei de Medal of Honor, é óbvio que eu tenho que falar da franquia Call of Duty. E o jogo escolhido é o Call of Duty 3. Call of Duty 3 foi lançado em 2006 e é um jogo de tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa, ambientado na Segunda Guerra Mundial. E esse daqui é o meu favorito lançado pro PlayStation 2. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre todos os jogos da franquia Call of Duty lançados no PlayStation 2. Vou deixar aí também nos comentários fixados, depois você vai lá e assiste. Os eventos desse jogo se passam no ano de 1944, durante a libertação da França pelos aliados. Com certeza esse aqui é um dos melhores jogos de guerra do PlayStation 2, cara. E ele conta com 14 missões na sua campanha. Também tem um grande arsenal de armas, podendo portar 2 armas de fogo ao mesmo tempo. A trilha sonora desse jogo é excelente e cada fase tem uma atmosfera diferente da outra e sempre deixa a adrenalina nas alturas, cara. Com certeza o Call of Duty 3 tinha que estar nessa lista, mano. Não tem jeito, velho. E agora comenta aí, mano, qual é o seu jogo favorito da franquia Call of Duty que foi lançado no PlayStation 2. Outro jogão 10/10 que jamais poderia ficar fora dessa lista é o Dark Watch. Dark Watch é um jogaço de tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa que foi lançado em 2005. O jogo mistura os gêneros de tiro com uma leve pitada de terror e se passa no Velho Oeste. Sim, essa mistureira toda mesmo. Que você vai entrar na pele de Jericho Cross. Ele é um pistoleiro e especialista em roubar trens, que vai enfrentar vários monstros cabulosos durante o desenrolar da trama. O jogo tem uma gameplay sensacional e conta com várias armas extremamente
extremamente estilosas e cabulosas. E os efeitos sonoros dela também são sensacionais. As músicas também são muito boas. Se você nunca jogou Dark Watch no PlayStation 2, cara, você tá usando o seu PlayStation 2 errado, meu nome. Não é possível, mano. Precisa jogar esse jogo, cara, porque é muito, muito, muito bom. Eu já mencionei ele várias vezes em vários vídeos aqui. Se você ainda não jogou, você precisa dar uma chance para esse jogo nesse ano, cara. E ele jamais também poderia ficar fora dessa lista. Foram lançados vários jogos do anime Naruto no PlayStation 2, mas o jogo que eu mais me diverti foi o Naruto Ultimate Ninja 3. Naruto Ultimate Ninja 3 foi lançado em 2005 para o PlayStation 2 e aqui você conta com 40 personagens jogáveis e cobre toda a história da primeira parte do mangá. Na época, o que mais chamou a atenção era a novidade do modo história que foi inserido nesse jogo, cara. E foi uma parada muito da hora você poder explorar ali no mundo aberto desse jogo. Hoje em dia a gente já está acostumado com vários jogos de anime com um mundo aberto para ser explorado, mas isso daqui para a época, meu amigo, você não tá ligado, mano. Isso aqui foi maluquice, cara. As CGs também estão sensacionais e muito bem feitas. Os combates também estão muito rápidos e frenéticos. E além do modo história, também tem o clássico modo versus, para você jogar tanto com a máquina ou também de 2 controles ali. E agora eu te pergunto, qual o melhor jogo do Naruto do PlayStation 2, cara? Comenta aí que eu quero saber também. Se é o 3, se é o 4, se é o 5. Comenta aí, meu nobre. Outro jogo também que jamais poderia ficar fora dessa lista é o jogo Gun. Gun é um jogo de ação e aventura lançado em 2005, jogado em perspectiva de terceira pessoa, mesclando também com a perspectiva de primeira pessoa. É um jogo com a temática de Velho Oeste, com um mundo semi-aberto. E aqui você vai controlar o Colton White, que é um descendente de indígenas que busca por vingança agora. Meu nobre do céu, que jogo sensacional. O jogo tem uma grande variedade de armas brancas e armas de fogo também. A trilha sonora do jogo também é sensacional e você realmente se sente ali no Velho Oeste, cara. Tem toda aquela atmosfera, mano, muito bom. O game tem missões primárias e secundárias também e vale muito a pena você perder um tempinho fazendo, né, essas missões secundárias. O mundo semi-aberto aqui é legalzinho de ser explorado, tem até bastante coisa pra você fazer, mas o que era mais da hora mesmo, vamos falar a verdade, era você simplesmente pegar o seu cavalo e sair cavalgando e explorando, né, os cenários no jogo, cara. Gun também é um jogo clássico do PlayStation 2 e tem um espaço no coração de muitas pessoas e no meu também tem. Então sim, era óbvio que eu teria que colocar ele nesse top 30. Outra franquia que também fez muito sucesso no PlayStation 2 foi a franquia Prince of Persia. E para mencionar esse vídeo, eu quero falar do mais lendário de todos, o Prince of Persia: The Sands of Time. Prince of Persia: The Sands of Time é um game de ação e aventura de plataforma que foi lançado em 2003. Esse aqui foi um dos jogos em que a época que a Ubisoft fazia jogos bons e lendários, né, cara? Hoje em dia, meu Deus do céu, tá só por Deus. Como foi bom jogar esse game na época, cara. Principalmente pelas mecânicas de parkour que ele foi adicionado e também pela habilidade de voltar no tempo, caso você errasse algum salto ou simplesmente caísse em algum buraco, né, sei lá. Os gráficos desse jogo no PlayStation 2 foi muito elogiado na época, cara. Era muito bonito. E os combates também eram muito da hora e fluidos. Também foi lançado pro PlayStation 2 mais 2 jogos, né? O Prince of Persia: The Warrior Within e também o Prince of Persia: The Two Thrones, que também são sensacionais. Mas o The Sands of Time foi o que mais me marcou e eu acredito que foi o jogo que marcou vocês também, cara. E é óbvio que ele também não poderia ficar fora dessa lista. Outra franquia que também teve 3 games lançados no PlayStation 2 é a franquia Devil May Cry. E o jogo que eu escolhi para essa lista é o Devil May Cry 3 Dante's Awakening.
Devil May Cry 3 Dante's Awakening foi lançado em 2005 e é um jogo de ação e aventura com elementos de hack and slash, também jogado em perspectiva de terceira pessoa. Essa franquia aqui foi quem praticamente popularizou o gênero de hack and slash, né, meus nobres? Aqui vamos jogar com um personagem Dante bem mais novo e foca na discórdia entre ele e seu irmão Virgil. O jogo tem uma das melhores jogabilidades do PlayStation 2 e é recheado de cutscenes extremamente bonitas e bem feitas. As músicas, como sempre, estão excelentes e a jogabilidade desse jogo, pra época, né, era coisa de outro mundo, cara, na moral. Na real, desde o primeiro jogo, né, já impressionou demais, cara, e foi ali que o jogo deu início à sua base de fãs, que hoje é absurda, cara. Infelizmente, o segundo título não foi tão aceito assim, mas nesse terceiro jogo eles simplesmente transcenderam tudo que tinha pra transcender, cara. Então é um jogo 10/10 com certeza. Nem tem muito o que falar, cara. É lendário esse jogo. Outra franquia que também brilhou muito no PlayStation 2 é a franquia Metal Gear, na verdade. E o jogo que eu escolhi foi o Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Metal Gear Solid 3 Snake Eater é um jogo de ação e aventura de stealth que foi lançado em 2004 exclusivamente para o PlayStation 2, mas anos depois ele teve versões em HD para os consoles de nova geração. Esse jogo aqui é ambientado em 1964 e mostra, né, acontecimentos antes dos eventos do primeiro jogo chamado Metal Gear, que foi lançado para o PlayStation 1, cara. Ou seja, esse aqui é um prequel do primeiro jogo e você vai entrar na pele do agente Naked Snake em uma missão de resgate de um cientista russo. Aqui nós temos mais um game bem na pegada dos jogos anteriores, porém com gráficos 10/10, cara. Cenários também riquíssimos em detalhes e uma jogabilidade extremamente fluida. Uma curiosidade muito maneira que provavelmente você não sabia é que esse jogo era para ser lançado para o PlayStation 3, mas como iria demorar mais 2 anos para o console ser lançado, ele foi lançado para o PlayStation 2 mesmo. Metal Gear Solid 3 Snake Eater com certeza tinha que estar nessa lista. Se eu não colocasse, vocês iriam me xingar aí, na verdade. Mas sim, é um baita de um jogo clássico do nosso querido PlayStation 2. Outro clássico do PlayStation 2 e que você já conhece, óbvio que eu tô falando do God Hand. God Hand foi lançado em 2006 e é um jogo de beat up jogado em perspectiva de terceira pessoa. E aqui você vai jogar com o personagem Genie, que possui uma arma chamada a Mão de Deus, que com sua companheira Olivia vão enfrentar um exército de demônios bizarros. Pensa em um jogo que tem um alto teor de humor negro, cara. Uma das coisas mais legais desse jogo com certeza são os especiais que você consegue fazer, cara. E são vários e vários e vários que você vai desbloqueando conforme você vai progredindo na história. Muitas pessoas falam que esse jogo é extremamente difícil e quem fala isso tá certo, cara. O joguinho que vai te estressar várias vezes, velho. As músicas do jogo são muito legais e os gráficos pra época são muito bons também, cara. Mas o que mais chama atenção é a jogabilidade, que é extremamente divertidíssima, velho. God Hand com certeza é um dos jogos mais jogados do PlayStation 2 e por isso seria sacanagem eu não colocar ele nessa lista. E outro jogo que provavelmente você tem um sentimento por ele é o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, não é verdade? Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 foi lançado em 2007 e é considerado por muitos o melhor jogo de toda a franquia até hoje, mesmo após o lançamento do Sparking Zero, que foi lançado em 2024. Meu Deus do céu, mano, o que falar desse jogo, cara? Eu lembro a primeira vez que eu joguei ele quando eu entrei na tela de seleção de personagens e me deparei com isso, cara. Mais de 150 personagens jogáveis, cara. Tá maluco, velho? Desde a saga Dragon Ball clássico, do Z, do GT e também alguns personagens de alguns filmes. Cada personagem no game tem variações de ataques especiais diferentes. Os combates do game, sem sombra de dúvidas, é o melhor de todos e a gameplay na campanha é extremamente dinâmica e simples de entender, cara. Por isso ele é o melhor jogo da franquia, com certeza.
foram lançados vários jogos do anime Dragon Ball no PlayStation 2, inclusive eu também já fiz vídeo aqui no canal falando sobre todos eles. Também vou deixar aí nos comentários fixados, depois você entra aqui no canal e assiste. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 com certeza é um dos jogos mais divertidos do PlayStation 2. Se eu não colocasse ele nessa lista, com certeza vocês iriam me xingar, né? Então tá aí, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. No PlayStation 2 também foi lançado vários jogos da franquia Silent Hill, mas o melhor de todos com certeza é o Silent Hill 2. Silent Hill 2 foi lançado em 2001 e é um jogo de terror e sobrevivência jogado em perspectiva de terceira pessoa. Outra relíquia do PlayStation 2, simplesmente. Esse título aqui conta a história do James Sunderland. Ele é um viúvo que viajou para uma cidade chamada de Silent Hill, pois recebeu uma carta da sua esposa que dizia estar esperando por ele. Mas tem um detalhe, ela já estava morta há 3 anos. O jogo é basicamente coletar itens, como chaves para abrir portas ou itens para conseguir passar de uma determinada área. E também você vai ter vários quebra-cabeças espalhados pela cidade que você vai ter que resolver para dar procedimento à história do jogo. O personagem possui um rádiozinho também que informa a presença de inimigos quando eles estão se aproximando. A atmosfera desse jogo é uma das melhores já vistas nos games de terror e dá uma sensação muito estranha explorar a cidade com os efeitos sonoros ali que tem, mano, na moral, velho. Obviamente, né, o que dá o mistério na exploração é a neblina que cobre as ruas da cidade, mano. O que é uma marca registrada na franquia, né? E sim, Silent Hill 2 também é um clássico do PlayStation 2, cara, e jamais poderia ficar fora dessa lista. Outro jogo que só as lendas máximas jogaram no PlayStation 2 é o Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie. Olha o tamanho desse nome de jogo. Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie foi lançado em 2005 e é um jogo de ação e aventura. Esse jogo aqui foi baseado no filme clássico King Kong do ano de 2005 e, como você sabe, jogos baseados em filmes existe uma maldição que sempre são um lixo. Mas aqui isso não acontece, pois o game é excelente, cara. E uma das paradas mais legais que tem nesse jogo é a inteligência artificial dos inimigos, cara. Por exemplo, se você estiver andando ali de boas e tal, e algum inimigo perceber, né, a sua presença, ele simplesmente vai sair correndo, né, e se esconder em algum lugar. Quando você prosseguir o caminho que você tava ali, ele te atacar ali do nada, cara, e é muito da hora, velho. E várias vezes você vai se assustar com isso, cara. E falando nos inimigos, existem vários também, mas com certeza os mais legais são os dinossauros que você vai enfrentar aqui no jogo, véio. Esse aqui é um jogo que eu já falei aqui no canal também, que ele foi muito injustiçado no PlayStation 2 e que merecia mais reconhecimento, cara. Mas é aquela parada, né? 2005 foi o ano dos jogos lendários, velho. Então por isso ele ficou um pouquinho ofuscado, mas para quem jogou, com certeza se divertiu bastante e por isso ele tinha que sim ter um espacinho aqui nesse vídeo. E outra franquia que também teve vários jogos no PlayStation 2 lançados e também eu já fiz vídeo falando sobre todos eles, é a franquia Resident Evil. Mas pra mim o melhor de todos é o Resident Evil 4, cara. Não tem jeito, velho. Resident Evil 4. Resident Evil 4, conhecido no Japão como Biohazard 4, foi lançado originalmente para o GameCube em 11 de janeiro de 2005 e no PlayStation 2 ele chegou apenas em outubro de 2005. Depois de vários acertos e vários erros na franquia Resident Evil, em Resident Evil 4 eles simplesmente elevaram novamente o nome da franquia para as alturas. E aqui a gente vai jogar com o nosso querido Leon Scott Kennedy, que foi enviado em uma missão para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, que se chama Ashley, que foi sequestrada por um culto religioso em uma parte rural ali da Espanha. Esse aqui também é um daqueles jogos que não tem muito o que falar, cara. Simplesmente tudo foi feito com maestria.
Desde os gráficos, que são sensacionais, as músicas, os cenários e a quantidade de variações de armas e também itens que você vai usar durante a gameplay, mano. E também tem uma grande quantidade de inimigos diferentes e chefes que você vai enfrentar, velho. A história é lotada de reviravoltas e, na moral, tudo que eu falar desse jogo é chover no molhado, velho. Simplesmente um dos melhores jogos do PlayStation 2 e também um dos jogos mais jogados desse console lendário. E é óbvio que ele teria que estar nessa lista, né? Tá maluco? Outro jogão que foi lançado para o PlayStation 2 é o Shadow of Rome. Shadow of Rome foi lançado também em 2005 e é um jogo de ação e aventura jogado em perspectiva de terceira pessoa. O jogo se passa na Roma antiga e narra da sua própria maneira, né, o assassinato da lendária figura histórica, o imperador Júlio César, líder na época do Império Romano. E aqui você joga com dois protagonistas que tentam, né, desmascarar toda a trama por trás da morte do imperador. Shadow of Rome, cara, surpreende até hoje com a quantidade de violência que foi inserido nesse jogo, cara, tá maluco. A jogabilidade mistura elementos de ação e furtividade, porque você vai jogar com dois personagens, um chamado Agripa e outro Octavianus, e cada um tem a sua particularidade na gameplay. Nos momentos com o personagem Agripa é só pancadaria e brutalidade e cabeça voando a todo momento. Já com o Octavianus, o jogo vira total stealth, já que você não pode simplesmente virar o Rambo ali. Você pode apenas finalizar os inimigos na furtividade. Particularmente, eu não curti muito esses momentos, mas tá tudo bem porque a parte com o Agripa é sensacional. Shadow of Rome com certeza é um clássico do PlayStation 2 e obviamente ele não poderia ficar fora dessa lista também, cara. Jogo clássico demais. E para finalizar agora o nosso vídeo de top 30 jogos do PlayStation 2, para fechar com chave de ouro, vamos falar dele, o supra-sumo do PlayStation 2, o jogo mais vendido, o jogo mais jogado de todos os tempos, GTA San Andreas. Ah, shit. Here we go again. Grand Theft Auto San Andreas, ou apenas GTA San Andreas, é um jogo de ação e aventura jogado em perspectiva de terceira pessoa de mundo aberto que foi lançado em 2004. O protagonista do game se chama Carl Johnson, ou apenas CJ para os íntimos, que antes vivia no mundo do crime e após abandonar essa vida, né, depois de um tempo, ele recebe uma ligação ali que a sua mãe foi morta ali, né, em um tiroteio. E ele resolve voltar então para a cidade e ali ele revê os seus antigos amigos da sua antiga gangue. E a missão de vida agora dele é colocar novamente essa gangue, né, no topo das mais respeitadas da cidade, já que agora ela é praticamente a gangue mais fraca e mais zoada ali que ninguém respeita. Hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. Oh my God. O jogo se passa no estado fictício de San Andreas, que consiste em 3 cidades principais: Los Santos, baseado em Los Angeles; Las Venturas, baseado em Las Vegas; e San Fierro, baseado em São Francisco. O mundo aberto de GTA San Andreas é extremamente denso, com inúmeras regiões de florestas, regiões montanhosas, praias, desertos e várias outras localidades. A trilha sonora é um espetáculo à parte e, na moral, basicamente tudo aqui nesse jogo foi muito bem pensado antes de ser lançado, cara. A quantidade de coisas que você pode fazer no mundo aberto desse jogo é um absurdo e, logicamente, ele não foi o único jogo lançado da franquia no PlayStation 2. Também já fiz vídeo falando sobre todos os jogos lançados, também vai estar aí nos comentários. Depois desse vídeo, você vai lá e assiste esse outro também, que está sensacional. Então, meus nobres, esse daqui, na minha opinião, é o top 30 melhores jogos do PlayStation 2. Você concorda com essa lista, cara? Ficou faltando algum? Você retiraria algum? Comenta aí, porque eu vou responder todos os comentários desse vídeo. Vou estar deixando aí um abraço para os membros que estão apoiando. Considere virar um membro, cara, baratinho, R$ 4,99. Você vai estar ajudando demais esse canal. Você não sabe como vai ajudar, cara, você virando membro. Não esqueça de comentar nesse vídeo, porque realmente deu bastante trabalho para fazer. Não esqueça de deixar seu like para dar aquela moral. E também compartilhe com pelo menos um amigo que tem PlayStation 2, cara. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!